Os 4 mundos nós estamos falando. A emanação, que é o mundo lá do alto, que é o Atzilut. A criação, que é Beriá. A formação, que é Etzirá. E a ação, que é Asiá, que é o último, que é Malkutash, o plano da Terra. Né? Os 2 primeiros mundos, ou graus, estão repletos de luz santa de Deus. Constituem a parte da essência de Deus, onde a luz foi diminuída a fim de permitir às almas, os anjos e os mundos inferiores existirem, que eles pudessem existir. É essa parte do infinito que é a parte inferior da essência divina, que são os nossos mestres deram do nome de Shekinah. A Shekinah já desceu à Terra 10 vezes, as 10 sefiras. Tá? Ela está contida nas 10 sefiras. Pois a criação é a obra da Shekinah, que se ocupa dela como uma mãe dos seus filhos. Assim como o sol busca a lua, Deus busca a Shekinah e não a encontra, pois os pecados do mundo o separaram. Os mundos da emanação e da criação permanecem sobre o trono de Deus, os 2 primeiros. Por isso, na aliança ativa, nós subimos, né, ao mundo do alto. Os mundos da emanação e da criação, que é o terceiro céu, permanecem sobre o trono de Deus. Ali é impossível distinguir Deus da Shekinah. Por isso eu falo Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós, porque é uma unidade só. Porque ali todas as coisas são um. Mas abaixo do trono, nos mundos da formação e da ação, que é o segundo céu e o terceiro céu, começam as distinções. Como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio, como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio, percebe de onde eles nascem? Esses demônios são a barreira que se entrepõe entre o Santíssimo e a Shekinah. Faz-se, às vezes, a pergunta de que por que Deus não extermina esses demônios e se entrepõe entre ele e a Shekinah. Mas nós vimos que o desejo do pensamento supremo foi que, quando o homem atraiu para si mesmo o pecado e a morte, por comer o fruto proibido, lhe foi permitido o livre-arbítrio. O livre-arbítrio lhe foi permitido, foi concedido por Deus, o livre-arbítrio. Já havia sido criado, quando cria um mundo celestial, né, tem um mundo celestial e material, isso já é um movimento, isso já é eu estou lá ou estou aqui, percebe? De maneira que pudesse, pouco a pouco, elevar os mundos inferiores à condição superior. Mas o livre-arbítrio seria impossível sem o ímpeto demoníaco em direção ao mal. Seria impossível ter o livre-arbítrio se não tivesse o ímpeto demoníaco em direção ao mal. Daí que a Shekinah prefira sofrer as penas da invasão dos demônios, a pena de sofrer a invasão dos demônios, a debilitar as probabilidades de felicidade eterna dadas ao homem, por livre-arbítrio, pela consciência da elevação. Abre aspas, o Santo Rei é a beleza. O que é a beleza? A estética, lembra? Essa é a beleza, a forma, né? Divina, onde está em tudo, não há contaminação na obra de Deus. O Santo Rei é a beleza, enquanto a rainha é a Shekinah. É a atividade perpétua das emanações divinas que permeia toda a existência. O rei é o sol, enquanto a rainha é a lua. Olha a importância desse ano, de nós estarmos vivendo o ano da lua com o sol oculto, percebe? Iluminando essa lua. O rei é o sol, enquanto a rainha é a lua. Sua luz sendo verdadeira reflexão do sol, da lua, né? Quando Israel se congrega para rezar na sinagoga, une-se 3 hostes de anjos. A primeira hoste é dos santos anjos, que louvam a Deus todos os dias. A segunda é dos que louvam Deus simultaneamente com Israel. E a terceira é composta das virgens celestiais que servem a Shekinah e a preparam para a apresentação diante do Rei Supremo. A terceira hoste está acima das outras. Isso tem a ver com os 3 céus também, tá? A árvore da vida esparge os perfumes com os quais a senhora se prepara para a sua entrada sobre o dossel nupcial de seu esposo. E o esposo se une a ela. Nesse momento,
As hostes celestiais são unidas em um só corpo, animadas pelo desejo de contemplar a glória de Deus. Mas no fim dos dias, a união será perfeita e constante. A senhora é a Esther celestial, que luta contra os maus desígnios dos demônios, assim como Esther lutou contra os de Ramã. O demônio tenta exterminar a raça humana, mas a senhora está cheia de compaixão por seu povo e intercede por ele junto ao Rei Celestial. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres diante de Deus, tudo estava normal. O trono celestial que pertencia sobre Israel estava perfeito. Mas, quando Israel, somos nós, manchou a Terra Santa com seus pecados, expulsou a Shekinah de sua morada e lançou ao exílio entre outras nações. Por isso a importância da aliança e da reconexão com a Shekinah, com o Santo Espírito, com o Espírito Santo, todo dia, a cada minuto, a cada segundo, se reconectar, realinhar, ser orientada pelo Espírito feminino do Deus vivo. Por causa disso, a profecia cessou. E mesmo o segundo templo não pode vingar, porque a Shekinah não havia voltado de seu exílio. Desde o momento em que a Shekinah partiu para o seu exílio, o pacto entre Israel e Deus foi quebrado e começou a tomar sua força por outro lado. Por isso, tanto a Shekinah quanto Israel estão no exílio. Da mesma maneira que um pacto entre um homem e uma mulher pode se quebrar por algum tempo, assim acontece. O divino prazer da união se transforma em sofrimento, com o triplo isolamento que envolve o Pai, Deus e a Mãe. O Pai, Deus, a Mãe Shekinah e o Filho Israel. O Pai, Deus, a Mãe Shekinah e o Filho Israel. Os filhos, Israel, também estão separados uns dos outros e vivem isolados no exílio de cada um. Israel carrega as penas de todas as nações, pois Israel é o coração das nações.